natureza acontece, né? Não tem. Ela é A gente acha que a intocável. gente manda alguma coisa. A gente acha que a gente manda alguma coisa, que a gente isso, que a gente aquilo. A E a gente gente nada. nada, né? Falamos junto. A gente nada. Sempre há momento de um ressignificado. Não significa que o que ele fez lá no passado, né, ele pode ressoar a você, mas é o ressoar como algo que você pode identificar e transformar. Não é porque eu sou um neurocirurgião que usava técnicas há 30 anos que hoje não faz mais sentido. Ah, mas se eu posso usar essas técnicas hoje, é porque elas evoluíram daquilo que eram antigamente. Antigamente não existia anestesia, hoje tem anestesia. Mas por quê? Porque aquelas pessoas que tinham que ser sedadas com rum e álcool, chegou uma vez um cara que falou, não precisa disso. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que falar isso, mas não precisa disso, não precisa de tanto sofrimento. Ah, eu preciso sofrer para purgar. Essa é uma ideia muito louca, né? Ter que purgar. Então, faz o seguinte, já que você tem que purgar, olha, vê como você ou como você age e muda. Esse purgar, esse cortar a sua ferida e deixar sair isto cicatrizar e seguir em frente, senão você nunca vai fazer nada na vida, né? E, e aí você entra num ponto que é a autorresponsabilidade, né, Cid? Lógico. Enquanto você Porque se ficar você acha esperando que alguém purgar para você, né? não vai alguém chegar para você e falar, não, você pode ser a pessoa que faz. Seja você a pessoa que faz. E se você quer, sempre vai ser sua autorresponsabilidade. Você tem o seu antibiótico, você não toma, você vai continuar doente. Se até o próprio Cristo tomou a cruz sobre si, ele tinha o seu propósito, não tinha o seu propósito? Buda não tinha o seu propósito, você não teve que sair da sua família, né? Se você está aqui é porque você teve que sair do útero gostoso da sua mãe. Senão não tem como, senão você era você era um feto, você não tinha vingado. E se você ficar fugindo da dor, você nunca vai vingar. A dor é Uhum. inerente, senão você não teria um sistema nervoso que te proporciona dor, porque quem tem uma lesão quem tem uma lesão que não sente dor, é uma doença isso, né? A hanseníase, é a lepra. Você perde as terminações nervosas, você vai acabar perdendo. Então, se você não tem o sentido de entender que a dor faz sentido para aquilo, porque muitas vezes é o seu próprio organismo que está procurando isso, né? Se Uau, você não desperta, alguém tem que te despertar, né? uau. Se você não desperta, alguém tem que despertar. Mas é muito bom estar aqui. Te agradeço muito, primo. Eu sei que sua agenda é super, super corrida, Não, super cheia de coisa. É um espaço muito gentil, de troca mesmo, de trazer. Eu acho que o mundo está mesmo precisando de inspiração. Então, a ideia desse espaço é trazer inspirações para quem chegar. É mesmo isso, isso. jogar sementes ao vento, porque as sementes caem em solos, elas germinam e elas nascem, elas dão fruto e tudo isso. É essa a ideia. E quando eu já tinha feito um primeiro momento dessas falas, mas era eu sozinha. Então, nesse segundo momento, eu estou trazendo pessoas. E quando eu pensei no dar voz, né? Dar voz ao corpo, dar voz à mente, dar voz ao coração, dar voz às partes nossas, que agora nesse comecinho a gente já falou um monte. Eu pensei muito em ti, porque você une essas duas coisas, o dar voz da ciência, o dar voz da espiritualidade. Eu, antes de começar aqui, fui atrás de um livro, porque eu conheci esse rapaz aqui contigo. Maravilhoso.
né? Maravilhoso. O Yogananda, eu não sei se você se lembra, mas a gente foi no espaço dele em São Paulo e esse livro era da minha mãe. E eu acho que você trouxe para o DNA da família o olhar da espiritualidade de um outro lugar, sabe? Eu acho que a nossa família tem um olhar espiritual das coisas, mas você trouxe a partir de um outro lugar e você traz isso, né? Então, obrigada. Obrigada de ter vindo, obrigada do convite, de ter aceitado o convite. E queria que você falasse um pouquinho de ti, um pouquinho dessa trajetória toda que você faz, até a gente chegar na neurologia, né, na neurociência e na espiritualidade. Então, né, você bem sabe, né, que a nossa família é uma família clássica brasileira, né? Aquela família do trabalhar, né? Lembrar da nossa tia que mesmo com todas as possibilidades, cuidou dos filhos, sendo uma excelente coaching e vendedora, né? No conceito realmente do vender coisas sempre para o melhor. Então, isso tudo na escalada da nossa vida, eu vejo a história dos meus pais, a história da minha irmã, a minha história, né? Bem cravado nessa questão da do primeiro caminho na pirâmide de Maslow, né? É a sobrevivência, né? Nós somos sobreviventes. Você pode perceber que toda a nossa vida é cheia de alegrias, mas são sobrevivências que a gente sempre passou. E nem sempre foi assim. Na minha juventude, eu eu estava preso, muitas vezes, e ainda todos nós estamos, né, nessa questão da sobrevivência do dia a dia, e eu não ia fazer medicina. Mesmo meu pai sendo médico, minha mãe enfermeira, eu não ia fazer medicina. Eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Eu me lembro de uma vez chegar para minha avó Ernesta e falar: "Oh, me ensina isso que você faz." E o que ela fazia era ficar sentada com o terço na mão, né? E ela não entendia isso, né? E eu não entendia o que ela fazia. E um dia ela falou: "Ah, então vai em tal lugar e aprende, porque daí eu te ensino." E ela sabiamente já ia colocando as coisas, né? E o Oriente sempre foi muito presente, que eu me vejo com meu pai nos livros que ele tinha de um Doim. Então, aquilo para aliviar as dores de cabeça da dona Zonon, né? E ele utilizava, e eu também utilizava. Hoje eu entendo isso no contexto todo da história, né? Mas eu não queria ser médico, eu queria ser um administrador de empresa. Ia ser um péssimo administrador de empresa, né? Porque não tem, mas é isso que eu queria. E eu queria fazer isso, eu queria fazer uma fundação Getúlio Vargas, que era, né? E tinha até possibilidade de fazer isso. Os colegas na época estavam relacionados a isso. E tinha uma facilidade muito grande numa região muito próspera de Ribeirão Preto, né? A cidade do café e toda aquela condição. Só que foi interessante como as coisas acontecem, né? As pessoas podem atender o ocaso. O acaso ele existe, mas desde que você esteja, você, mesmo quando você está distraído, esse ocaso ele vai, né? Ele vai te proteger, né? Ele vai te, porque somos queridos. A gente precisa entender que nós somos uns queridos, né? E como esses queridos, como essas crianças num jardim, né? Porque é um eterno jardim, né? A gente vive num Éden, mas a gente só faz coisa errada. A gente precisa entender isso um pouco, né? Que é esse Éden que mora dentro da gente, que a gente se coloca fora dele, né? E é convidado sempre a voltar. E são esses ocasos. E um dia caiu um livro, né? E era um livro muito interessante, que quando eu li aquele livro, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu achei muito legal isso. E a partir daquele momento, eu tive que reestruturar o caminho. Reestruturar o caminho
É você entender que você se preparou para coisas que muitas vezes vinham, que você acreditava que tinha que fazer, mas chega um momento que você fala: não, se eu for por este caminho, não vai ser o que eu quero, né? Então, seguir o que profundamente você quer, né? Você quer conquistar o mundo? Ok, vai conquistar o mundo, mas seja verdadeiro naquilo que você quer. Ah, eu não quero fazer nada. Ok, não faça nada, né? Mas entenda que tudo que você fizer é uma ação e reação, é a primeira lei. É a primeira lei. Se você dá um chute na parede, a parede está te chutando de volta, né? Se você encostar e fizer um alongamento na parede, a parede está te alongando. É o mesmo ato de encostar. Agora, como você encosta? Como você vai perante a vida? Ação e reação. Isso é física, isso não é espiritualidade. Mas a maneira que você age sobre a parte física é espiritualidade. Porque você é um ser, né? Você é um ser formado de corpo, mente e espírito. Corpo é o seu corpo, é isso daqui, é a estrutura mental que você tem, são os seus braços. A mente é a interface. Nossa, mas essa interface não existe. Tá, então pega o seu celular e tenta fazer sem o programa do seu celular. Se a gente está podendo conversar aqui hoje, é porque existe uma interface, e essa interface, há bilhões e bilhões de anos, vem sendo criada para você poder participar do teatro da sua própria vida, né? E o espírito, as pessoas confundem. Não se preocupa, não perca tempo de entender. Se você quer entender mais com mais profundidade, tem pessoas que estudaram isso. Tem pessoas que se dedicaram na vida para você entender. Ah, mas se existe, isso não existe. Não perde o seu tempo se você ainda não tem estrutura para entender as coisas. Você quer fazer engenharia aeroespacial, comece estudando matemática, comece estudando física. Não adianta você chegar e falar assim, impossível voar. Hoje já está provado que isso. Então, comece no grau. Você tem uma estrutura. Vá até a estrutura e vá além dessa estrutura. E quando a gente começa a perceber essas coisas, caem livros como caíram livros na minha mão, né? Mas você tem que procurar. Se você não procurar, se você não bater, se você não pedir, mas não é pedir para um lugar externo, é pedir para você sim, né? Ah, eu gosto tanto de crochê. Tá, hoje em dia, vai procurar crochê. Antigamente era impossível, hoje você pode tudo, hoje você tem YouTube que dá para você. Hoje você está ouvindo em canais digitais o que a gente está conversando que podem ficar eternizados. Então você precisa entender que você tem uma estrutura. Ah, mas eu sou tão frágil. Ah, mas eu sou tão burrinho. Ah, eu sou tão isto. Ah, eu sou tão aquilo. Por que que você é tão? Porque é o teu orgulho. Porque para ser nada, você precisa ser muito orgulhoso. Para ser tudo, você precisa ser muito orgulhoso. E aí você começa a entender que aquilo que os antigos índiozinhos que ficavam ao redor de uma fogueira no final da noite, conversando e olhando para as estrelas, sejam eles no Brasil, seja eles na Índia, seja eles na África, sejam eles na Rússia setentrional, que seja, eles sempre caíam numa mesma história, na história daqueles que já passaram e no olhar, né? As pessoas perdem a capacidade de se vislumbrar e se deslumbrar com aquilo que foi criado há bilhões e milhões de anos, e você acredita realmente que a sua história é a história mais importante que possa existir em toda a existência do cosmos.
Você vê como você é humilde? Não Você é é? muito humilde, né? Isso tudo é tão importante até um dia que você chega e fala assim, eu tô com nódulo na mama. Ah, eu tô com um câncer no estômago. Incrível como a partir daquele momento tudo que era tão importante na sua vida, ele se resume a um ponto de foco de sobrevivência. Então fica um pouco, né? E perceber que tudo aquilo, né, que as pessoas viviam, elas estão sempre relacionadas à cultura de cada um, a como você entende isto, se é o começo, meio e fim. Interessante, né? Corpo, mente e espírito, começo, meio e Uau. fim. Então, essa tríade, né? Essa tríade que. Então, quando a gente começa a falar um pouco de corpo, né? A gente tem que entender que você tem um sistema corporal, você tem um sistema físico. Esse sistema físico ele é nutrido pelo sangue. Ele também e tem um sistema que é chamado sistema nervoso. Só que é interessante que quanto mais a gente estuda, a gente percebe que esse sistema nervoso não está só na cabeça. Ele está na cabeça, está distribuído por todo o seu organismo, né, através do sistema nervoso periférico. E também, atualmente, né, é incontestável a função até mesmo do seu sistema gastroentérico, dos seus intestinos. É lógico, se você está enfesada, A o palavra já intestino não diz, está né? funcionando, né? O intestino não está funcionando direito. E você fica preocupado com casa, com carro, com. E você não se preocupa com aquilo que você come. Ou então cai no exagero também de ficar se torturando com coisas que não são mais necessárias, né? Com tipos de alimentações mirabolantes no qual, sendo que se tem uma guerra, você toma a água que tem e come o que tem, mas você quer sobreviver, né? Você não vê ninguém. Hoje em dia existem lugares em lugares de miséria que as pessoas elas que vai fazer mal aquilo que elas se alimentam. Mas as pessoas ficam tão preocupadas com o que vão comer para ficar com um corpo bonito, só que não ficam preocupadas com o que se alimentam nas redes sociais todos os dias, né? Também é Mas o que tão, que isso tem tão a ver, nocivo quanto, né? ou mais, Ou ou mais. mais, porque você hoje fica alimentando o que é de mais importante, que é a sua interface. Você quer ter um corpo bom e estruturado, mas se alimentam de coisas. Você toma os escitalopram da vida, mas você fica ligado o dia todo em notícias que não fazem bem. E Então, isso sim, tudo é você muito acha que importante. tudo isso se dá porque teve uma desconexão dessa tríade do corpo, da mente, e do espírito? Porque eu estou entendendo que é como se fosse essa. E é engraçado ser tríade também, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo é no três que a vida se faz, né? Em algum momento da trajetória do ser humano, ele se emancipou, ele virou algo à parte desse todo. Por isso, ele acha que ele é a última bolacha do pacote, né? Todos nós temos aquele ponto que a gente acha que tem uma especialidade. E, de certa forma, temos, porque somos uma parte do todo, mas é uma parte do todo, né? Em que momento que você vê que se deu esse caminho torto, sabe? Foi quando a mente tomou conta, foi quando a gente passou a olhar só para o corpo, foi porque a gente se desconectou totalmente da fonte, ou as três coisas, sabe? O que vê, e isso daí é uma coisa muito interessante, porque veja bem, vamos pensar num teatro, vamos pensar num teatro.
né? O teatro ele existe, né? Isso desde os gregos eles já vinham falando sobre isso, né? O teatro é isso que a gente vive, né? O próprio Carl Sagan, se a gente for lembrar, a gente se admira tanto, mas ele diz o seguinte: este simples ponto azul no cosmo é onde guerras aconteceram, é como vida que você teve, a vida de todas as pessoas, mas ele é só um pontinho no cosmo, né? E o cosmo continua criando e fazendo as coisas. Uhum, Aí, a evolução já mostra que essa necessidade de integração nesse todo é criado a interface que é o sistema nervoso. Você não pode esquecer que o ser humano, ele é uma espécie entre todas as que existem, né? Quando a gente entender que, por exemplo, uma pessoa como Francisco, ele veio e ter esse olhar de todos somos um, é interessante depois, lá no século XX, as mídias sociais, todos somos um, mas sim, todos somos um, mas isso sempre foi falado, né? Quando ele criou, era bom e ele ficou satisfeito, a sua imagem e semelhança. Isso, na verdade, são palavras, são palavras bem jogadas de quem estava inspirado, que se sentiu um com o todo. Porque, do mesmo jeito que você cria uma interface, né, que o Freud foi falar de ego, né? Essa interface que tem a noção do eu me toco, eu quero, eu faço, se nesse momento tem um processo do Yang, que é esse processo de explosão, que é esse processo de, de, de ir para fora, também, quando você expira, você também tem o vem até mim dessa consciência, né? Quando você fala assim, ah, o homem se desconectou. Não, ele nunca se desconecta. O homem, ele nunca se desconecta. Ele pode adormecer, ele pode esquecer, ele pode virar a cabeça, ele pode não querer ver, mas ele nunca se desconecta. Porque não tem como o homem se desconectar da sua própria essência. Aí, dentro dessa essência, tem a história individual de cada um. Porque quando ele está ali e ele tem uma doença, é a própria estrutura dele mostrando a dor como um caminho. A pessoa é uma fibromialgica, daí você é interessante, porque as pessoas viram e falam assim, olha, daí você começa a mostrar as características de uma pessoa fibromialgica. Você começa a colocar as características de uma pessoa que tem dores crônicas, né? E ela olha absurdamente e ela fala: Nossa, realmente, eu preciso de tudo muito organizado, tem que ser tudo do meu jeito, tudo da minha forma. Aí ela, olha, para você melhorar dessa dor que você tem, que tal fazer uma terapia? Porque eu já não suporto mais os remédios que me fazem muito mal. Lógico, o remédio ele remedia, o remédio ele te ajuda, né? Eu não sou de maneira alguma contra, né? Quem me conhece sabe, eu não sou nada contra medicações. Eu acho que a evolução que está acontecendo no mundo hoje em dia é maravilhosa, né? Eu sou contra o uso errado da coisa. Mas tem que ter, mas a pessoa quando entende que o alívio da dor muscular dela, para que ela possa voltar a fazer exercício físico, para se tornar novamente uma criança que conseguia brincar, correr e se espreguiçar de uma maneira desinteressada, aí o começo da doença dela já não é mais doença, mas é caminho. pois. E ela não coloca no Então, remédio a responsabilidade de resolver o problema dela, né?
Ela tem algo que ela precisa Lógico, olhar e o corpo dela, por meio do sintoma, está puxando ela para olhar, né? mas não mudou nada, porque quando se ia na pequena tribo né, do interior do Brasil ou dos Estados Unidos, você não pode esquecer que aquele que tinha a função de orientador e de curandeiro nada mais é do que fazer a pessoa tomar ou passar aquele unguento e ter o tempo necessário para se olhar para mudar. Hoje em dia é que a massificação que aconteceu, você entra num consultório, se prescreve e vai. Mas quais são os bons médicos quando você quer levar? É aquele que conversa, é aquele que te explica, é aquele que orienta, é aquele que tem a paciência que você não tem com você, Uhum. né? Por isso que você vai num terapeuta, né? E quando isso começa a se aprofundar um pouco mais, aí aquelas zonas cerebrais que são responsáveis pelo medo, que são responsáveis pela ansiedade, porque você tem que ter uma estrutura. Você não vai hoje procurar um celular que tenha a melhor câmera, que tenha que suporte os seus aplicativos? Ué, se você quer ter um bom celular, um bom computador, um bom carro, uma boa casa, você não tem que investir sobre isso? Nunca foi sobre casa, carro, celular. Foi sobre investir sobre você, investir sobre como você se entende. Ah, porque ele me bate. Isso é terrível. Mas por que que ele me bate? Porque eu deixo que isto aconteça. Como foi que eu me envolvi nisto? É lógico, as situações vão acontecendo, as tragédias vão acontecendo perante isso tudo, porque quanto menos você observa a sua própria vida, né, elas vão se avolumando. Um acidente não acontece por nada. Ele é uma soma de muitas outras coisas que foram deixadas de lado e não prevenidas, porque você não observava, mas estava tudo ali, tudo ali. Ninguém chega num cartão de crédito estourado porque foi vítima de uma situação. Lógico, existem os casos de roubo, existem os casos de extorsão, mas as pessoas que vivem é, endividadas, porque tem essa história. Por isso que depois de uma terapia, elas voltam, né? As religiões, lógico, a pessoa está destruída, quando você entende novamente, quando você para naquele momento, entende que existe uma estrutura maior que te rege, que te orienta, mesmo que essa estrutura maior seja você, eu sou meu próprio Deus, ok. Tá ótimo. Neste momento, é isso, faça isso. Você realmente tem um sistema nervoso que ele é a cabeça, ele é o centro. Ele é o seu, né? Não estamos aqui para discutir sobre isso, porque vai passar mais 1000 anos e vão se apresentar coisas novas que vão se ver que são baseadas nas coisas antigas, ressignificadas. Isso é a vida, E, né? e Só que a estruturas você já tem. o sistema nervoso, ele tem, e daí me corrige, tá bem? Ele tem essa beleza de também nos organizar, de tornar as coisas fáceis para que a gente gaste mesmo, menos energia, para que, né, facilitar a nossa Totalmente. vida, certo? O que Totalmente. Gastar menos energia é a base de todo o universo. Então, a parte automatizada que nós temos é muito boa. É muito boa porque ela nos dá mais energia para que a gente possa executar aquilo que a gente precisa executar. O que eu percebo é que muitas vezes essa parte autônoma, automatizada, ela meio que está conduzindo a vida. Ela não, ela é mais um acessório
percebe? Do todo, do meu carro aqui. Mas às vezes ela é o meu piloto automático que faz a vida acontecer. E muitas vezes é quando o corpo grita que a gente olha, como você disse, às vezes vem um sintoma, um diagnóstico terrível, e daí a pessoa para da tela branca e ela fala: agora eu preciso voltar para mim. Mas por que que a gente se automatiza tanto? Por que que a mente é tão. Eu acho que são duas coisas, né? Uma é essa automatização e outra são os pensamentos que a gente acha que a mente é a líder da manada e ela não é, ela só é o Waze, eu acho, né? Ela é só o. Ela tem o território, ela tem o mapa, mas ela não sabe do todo. Ela vai te dar os caminhos para você gastar menos. Mas a gente pôs a nossa vida um pouco nas mãos da nossa mente, não pôs? De deixar que as coisas meio que aconteçam e a gente gaste menos energia e o sentir ficou um pouco para escanteio. Os outros recursos que a gente tem de condução da vida, e eu acho que a espiritualidade é o recurso, né? Pensando na espiritualidade na prática, aquilo que a gente pensa, aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente a vida está te mostrando e que às vezes você não está querendo ver. É um recurso que está um pouco ali cheio de teia de aranha, sabe? Você está completamente correta. Você está completamente correta. Lembra quando a gente falou do esquecer, né? Percebe o seguinte: você está numa cidade grande e você já está acostumada com aquele caminho, dominada pelo seu fluxo de pensamentos, que eles vão acontecendo. A mente, ela é eternamente o pensar, 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 acontecer, pensar, pensar. E você tem uma estrutura, um eixo que te guia. Vou lá. Mas você percebe uma vez que você tem que ir para um lugar novo e você pega e faz o mesmo caminho antigo. Essa é a automatização. Por quê? Porque você que está por trás da sua mente não está observando o seu próprio propósito. Você vai naquele dia, todo dia você vai para comprar pão. Aí um dia sua mãe pede pão e queijo, você só traz o pão. Por quê? Porque você não se atentou, você não percebeu, você não se fixou no seu propósito. Então, quando você perde o seu propósito, toda essa estrutura, né, é como a história da Alice. Ela chega, mas eu quero ir. Mas você quer ir para onde? Eu não sei para onde quer ir. Então, você pode ir para qualquer lugar. E é essa a estrutura do seu sistema nervoso. Eu quero ser vitorioso. Tá, mas como você quer ser vitorioso? Porque o sistema nervoso, se você chegou aonde você chegou, é porque você foi uma criança que teve que aprender a andar. Só que você não podia ficar pensando apenas em andar. Você teve um momento na sua vida que você olhou a cadeira do lado, teve que fazer todo o esforço para andar, dar o passo, levar o seu tronco, e depois você não precisou mais disso. Mas quando você foi dar um salto, você precisou aprender a dar um salto. É muito interessante quando as pessoas voltam a fazer exercício físico, né? Que é o grande segredo para um bom envelhecimento. Elas têm que reaprender a andar, elas têm que reaprender, né? Por quê? Porque se ela tem um propósito de estar melhor, percebe? Nós não estamos falando daquela espiritualidade é, de religiões, aquela religiosidade que Uhum. faz as coisas que o Nietzsche brigou, que os outros fazem, que manipula, Não é sabe? dogma, não é Sai doutrina, não é isso, é. Sai Sai dali, né? desse barulho, sai desse barulho. Isso não é o mais importante. Você não está dominando.
Eu volto a te dizer, você quer fazer aeroespacial, mas não sabe a matemática básica. Volta na sua, tenha humildade suficiente de entrar na sua, né, matemática básica. Você está tão preocupado no seu dia a dia, você está tão preocupado, e a sarcopenia e a destruição da sua musculatura está acontecendo porque você não tem tempo de fazer um agachamento na sua casa, 3 sessões de 10 antes de dormir. Isso daí vai refletir o quê? Vai refletir daqui 30 anos, né? Que você vai não conseguir sentar no vaso sanitário. Isso vai acontecer. Então, isso quando você diz, aonde que se desconectou, esse sistema nervoso central, ele está aí, a gente não faz? Não. Você tem a melhor máquina, mais estruturada do universo, a melhor máquina estruturada de todo o universo, que você consegue ouvir uma música clássica, que você consegue ler um Shakespeare, que você consegue ler um Fernando Pessoa e entender, entendeu? Uma Cecília Meirelles, você consegue fazer tudo isso, você consegue sentar sobre uma Bíblia, um Alcorão, um Vedas e ver as 7 camadas, isso tudo você já tem. Isso que a gente fala aqui, para que que me serve? Realmente serve para você poder ter uma estrutura para se aprofundar no que há de mais evoluído, que é o córtex cerebral. Porque é esse córtex cerebral que, quando você lê, você pensa, você sente, você ri, você se entristece, você assiste um filme, isso tudo são estruturas para você viver aqui. Porque depois que acabou, acabou. Existem as teorias, isso acontece aquilo outro, volta como espírito, ou então dorme eternamente, ou então fica louvando. Isso agora importa isso para você? No presente, Se né? isso Quando a importa, vida está acontecendo. você está tão preocupado com isto, né? Você está tão preocupado com isso, e quem está do seu lado, né? Muitas vezes está sofrendo. Muito por isso, mas você não consegue, por causa disso, sair para uma nova dimensão, e você continua indo para um trabalho todo dia para fazer as mesmas coisas. E o negócio está tão louco que, quando alguém te avisa sobre isso, esse que te avisa sobre isso é o errado, que é a massa. Porque é importante que essa massa continue adormecida. Por quê? Porque senão a história acaba. Você pode perceber, a partir do momento que você desperta, a sua história ela muda de um rumo, mas aí a ampulheta é virada. E aí é você com você mesmo. Era Exatamente. mais gostoso quando eu estava dormindo. Lógico, é o sonho. Mas percebe o seguinte: quem não sonha não pode acordar. Você entende a integração, a sistematização do processo? Se a criança não anda, ela não vai cair, mas se ela não cai, o sistema nervoso dela não vai caminhar. Se você não sabe o que você não quer, que já é uma grande estrutura, como é que você pode caminhar para o que você quer? Já saber o que você não quer já é maravilhoso, mesmo que você não saiba. Então, cada ponto do seu cérebro, cada ponto do seu sistema nervoso, ele já é projetado para você viver, você, a artista e artífice da sua própria vida. E é Uau. por isso que a gente fica muito honrado, né, que são os bons pacientes, quando eles aderem, né? Essa aderência, essa luta contra a aderência é a infantilidade terapêutica que a pessoa, é aquilo que o Jung dizia que ainda não está cristalizado. Então, tem que bater um pouco mais,
tem que bater essa massa de bolo, ainda não está boa no ponto de se colocar para crescer no fermento, Uhum. Uhum. né? Ah, este funcionário ainda não está bem treinado para poder ir por um campo melhor, para poder ter um ganho melhor. É aquele vendedor que ainda não aprendeu a falar com o cliente para poder trazer o que a empresa precisa. E a gente desconecta, sim, porque a gente não olha o todo, né? Esse funcionário é a flor que se faz bonita para atrair a abelha e o beija-flor, porque aquela empresa flor precisa vender o seu pólen para continuar sobrevivendo. Agora, quando você fala isso, você fala, nossa, como você, eu não sou tão poético. Eu não, não, isso é espiritualidade. É você sentir integrado, né? Tenho que realmente trabalhar um pouco mais, porque eu quero ter o meu celular, eu quero ter o meu carro, eu quero ter minha casa, olha, eu. Uhum. Então tá, então você está usando o seu sistema nervoso para este eu. Mas quem observa o eu? Né? Aí você se fascina num desenho como Divertidamente, que começa a falar assim: olha, existe uma estrutura dentro da sua cabeça, que existem sentimentos que te regem. Aí começam as grandes conversas. Não, mas o sentimento que aparece primeiro, a intenção do sentimento, é a reação, né? Aí eles se perdem muitas vezes nessas estruturas. Ok, é necessário estudar tudo isto, é necessário aprender cada vez mais, né? Mas é a mesma emoção que um dia você chega, pega um livro de neuroanatomia e neurofisiologia dos antigos, que a gente chama, e vê que naquela época eles não precisavam de ressonância nuclear magnética para fazer um diagnóstico de um pontinho no meio do cérebro que aconteceria. Lógico, você vai melhorando cada vez mais, mas você sabe do que você está fazendo, você sabe esse sentimento que você tem. Ok, é justo, é válido você odiar o outro, mas você sabe o que que é o ódio? Você sabe o que é odiar? Ou você está perdido naquilo que você acredita que seja a verdadeira história? E chega E ao hoje em dia as ponto de pessoas, se reconhecer como aquele sentimento e, né, eu sou isso, né? Tudo que a gente põe o eu sou alguma coisa, passa, você acredita que é, né? E então você passa a ser a raiva, você passa a ser o ódio, você passa a ser quem você nomeou para ser, né? você passa a ser a raiva, você passa a ser o ódio, você passa a ser a falta de dinheiro, você passa a ser a falta de saúde, você passa a ser o infeliz, você passa a ser a ponto de você chegar e falar assim: eu não acredito que isto possa existir na minha vida. Então, Uhum. você está dominado, você esqueceu quem você é. É uma grande ilusão, né? Eu acho que é a ilusão que a gente E vive, né? é aí que aí está a resposta, por isso que eu falei que você estava completamente correta, porque é a ilusão, né? Que no cinema se chama de Matrix, nos Vedas se chama de Maya, Maia. no, no catolicismo se chama de pecado, mas percebe que não é condenável. Entendeu? Aonde a simplicidade, aonde o amor, aonde o stop pode acontecer a qualquer minuto, porque o seu sistema nervoso, ele só trabalha como um computador, 0, 1. Ou ele Hum. está ligado, ou ele está desligado. Não existe o meio ligado. Ah, estou meio ligado. Não. Ou ele libera, ou ele não libera. Tanto que quando você toma uma medicação, um antidepressivo, ou ele estimula ou ele bloqueia.
É simples assim. Então, Abriu, quem acha que está fechou. meio ligado, tá ligadão. Quem acha Quem que está meio está em ligado, tá ligado. stand-by, tá ligadão. É isso. Ele está ligado. Porque Hum, não existe. Se você levantou o braço, esteve um estímulo. Se você, para você ficar no meio, ele tem que ser. uhum, Então, isso é extremamente importante que a pessoa entenda. Mesmo que você está dormindo, você está fugindo. Mesmo que você está. Então, lembra aquela lá? Ou eu tô agindo ou eu estou fugindo. O paralisado é o meio do caminho que você está agindo de uma maneira paralisada. uhum, uhum. A ação é sua. Lembra daquilo que a gente falou da parede? Ação e reação. Ou eu chuto, ou eu me relaxo. Agora, tudo bem. A partir do momento que você entendeu que aquele momento é o seu momento zero, o que você vai fazer a partir dali é autorresponsabilidade sua, mesmo que seja voltar a ter as mesmas atitudes anteriores. Uhum. É escolha. Né? Por isso que a Aí é gente fala, escolha. a escolha é sua, a decisão é sua, você é convidada, mas você muitas vezes não tem tempo para seguir a sua vida. Porque, lógico, se você se afastou da sua vida, só que as pessoas não entendem que em um minuto, em um segundo, elas podem voltar e reconquistar tudo que foi perdido. E para isso precisa ter coragem. Para isso, o universo, as pessoas, o outro, a turba, o clã, ele vai te condenar, ele vai te falar. Mas o clã não vai para o túmulo com você. Pois É é. você. Você nasceu sozinha e você vai morrer sozinha. Nem isso aqui Se você vai, tiver uma doença, né? nada. Se você tem uma doença, eu já vi homens magníficos que no final da sua vida tiveram doenças neurodegenerativas rapidamente. E aonde foi tudo aquilo? Eu já vi homens que com apenas um pontinho no meio do cérebro deixaram toda a sua ciência. E aqui, o que que os filhos falavam? Não, mas ele foi um bom pai. Nós nos lembramos dele assim. Imagina o terrível que é para um homem que ama uma mulher e aquela mulher começa a ter um Alzheimer. Imagina ser um viúvo de uma mulher viva. Isso tudo faz com que realmente nós comecemos a pensar que deva existir, olha só, que deva existir algo a mais. Eu entendo hoje, naquilo que eu reconheço, várias coisas, Uhum. mas eu não sou dono da verdade. Porque se, se, se até uma pergunta, o que é a verdade, foi deixada em silêncio, por quê? Porque a verdade é esse silêncio que está no coração de cada um. Agora, como que você vai trabalhar o seu silêncio? Boa pergunta. Aí que é a grande chave. Como é que você vai acalmar essa cavalaria, este cavalo indomável que mostra dentro de você? Para isso, nós temos alguns recursos que são verdadeiros, até mesmo antes de, de você ir fazer terapia, se você não quer fazer terapia, né? O próprio esporte já mostra isto há milhares e milhares de anos. Porque quando você dança, quando você corre, você tem um momento que a sua mente não pensa em mais nada. Tem um momento que você, quando faz o amor gostoso e chega ao orgasmo, a sua mente não pensa em mais nada. Chega um momento que você tem um êxtase tão grande por qualquer admiração perante a natureza ou algum fato, que naquele momento a sua mente não pensa em mais nada. E esse é um momento que se abre para novas descobertas, né? Que muitas vezes as pessoas chamam de metafísica, ir além, mas Uhum. isso é um outro papo. Mas, veja bem,
Se você não tem esse sistema nervoso estruturado, se você não cuida de si próprio, fica mais difícil de você atingir isso. Porque muitas vezes você tem que doutrinar e quebrar este fluxo de emoções, quebrar esse fluxo de pensamentos. Então, muitas vezes as pessoas vão ao contrário, vão de uma maneira que tem que pensar, que tem que quebrar o corpo, doutrinar o corpo. Então, cada um vai pegando o seu próprio caminho para chegar. Veja a democracia que o Cosmo coloca. Você pode fazer tudo, tudo é permitido, É maravilhoso, né? tudo é permitido, É, tudo é permitido, né? Porque é o grande teatro, porque tem vários artistas, todos nós somos mambembes. Não sei se as pessoas sabem o que significa mambembes, mas todos nós somos mambembes, é, né? é. Então, isso tudo já existe em você, essa é a grande descoberta. Como chegar E por isso que muitas nesse vezes, silêncio, Si? Como chega nesse silêncio, assim? Como você chega nesse silêncio? olha, só existe um caminho para chegar nesse silêncio, que cientificamente já é comprovado. É através da respiração, né? Porque hoje já é provado cientificamente que quando você respira e essa respiração ela tem uma coerência com os batimentos do seu coração, naturalmente são liberadas substâncias que fazem o seu autorregular. Então, aquela história de que, olha, calma, respira um pouco, isso é extremamente importante. Isso não é uma descoberta. Hoje em dia, nós fazemos descobertas científicas, né? O século XX, ele trouxe, né, que é a coerência cardiorrespiratória, né, que existem hoje estruturas, mas a yoga já dizia isso há milhares de anos. O taoísmo já existia isso, os próprios livros sagrados, por exemplo, a Bíblia, acalmai-vos, né? Eu sou, né? Acalmai, acalmai você, acalmai como? Através da respiração. Hoje em dia, para você ter uma ideia, se você não respira, né? Você passa mal. As pessoas que não respiram direito durante o sono destroem os seus cérebros. É a respiração. O caminho é a respiração. Você não consegue fazer nada, tanto que é verdade que você nasce, você respira. E quando você morre, É, é. né? E a gente não Pelos fica próprios. sem, né? É algo que não dá para ficar sem ainda, assim, pelo menos. E você acha que nessa economia cósmica da criação de um ser vivo como você, é a base. Volta para dentro de você, volta para a base, volta para a sua respiração. E você tendo força sobre a sua respiração. Quem é você para ter a força sobre a sua respiração? Então, veja a pergunta que você fez. Como é que a gente faz para resolver? Uhum. Volte para a sua respiração. E como é que eu volto para a minha respiração? Lembrando que você comanda a sua respiração. Então, por exemplo, se agora você pensar num quadrado, você inspira em 4, segura 4, expira em 4 e segura 4, você já tomou domínio sobre a sua respiração. É só uma questão de treino. Então, naquele momento que você é um grande influencer e você chegou, conseguiu 100 milhões de pessoas e você vai encarar aquelas 100 milhões de pessoas para levar o seu propósito. Naquele momento você tem que lembrar quem é você. Então você faz o quê? Você para e você vai seguir o seu propósito. Se você é um grande empresário que vai fechar
o seu super contrato que vai resolver toda a sua vida e de gerações e gerações, Você volta para a mesmo que estrutura, você né? ache que É isso que você é falou. lógico, se Você você não volta para a voltar para a estrutura. base, é, porque até mesmo nas próprias citações de pré-morte, as pessoas elas têm as lembranças naquele momento. Veja bem, não estou dizendo nada espiritual, tá? Eu estou Pronto. dizendo aquilo que está guardado no hipocampo, gravado no hipocampo. O que que você volta? Você volta para a base do que você construiu. Tudo. E percebe, as grandes crises é quando você deixa a base. Porque é natural. Você pode se enganar a vida toda, mas você só tem o conforto quando você volta para a sua base. As grandes teorias psicanalíticas, o que sejam que for, o que possa ser, né? As pessoas, elas, no final do cuidados paliativos, ela lembra apenas do que? Da sua base, do cheiro do bolo da avó, do sentir o aroma do café quando era pequeno. E percebe que arrependimento são das coisas que você gostaria de ter feito e você não fez porque você sairia da sua base. Veja bem, você pode sair da sua base para fazer as outras coisas, mas se você não tem base, o homem hoje quer conquistar novamente a Lua para ter uma base para poder ir até Marte. As empresas hoje precisam cuidar financeiramente da sua base para poder crescer. Se Uhum. você está num relacionamento e você vai contra a sua base, os seus princípios mais básicos, esse relacionamento está fadado a dar errado. Se você permite que, no primeiro momento, aquela pessoa te olhe de uma maneira que foge à sua base do que você gostaria de ser olhado e continua nesse relacionamento, ele está fadado, porque ninguém muda. Cada um é a sua base. E você brinca de Tetris todo dia. Exatamente. E Então você honra a sua história, né? Você tem é que honrar isso. a sua história. E perceber o que está aí dentro, né? Esses estímulos todos que estão externos, eles nos distraem, eles são divertidos, ok, mas qual que é a sua base? O que está aí dentro? O que faz sentido? O que realmente te traz conforto? É o cheiro do bolo? Qual que é o teu cheiro do bolo, né? Qual que é essa coisa que realmente dá liga com a tua essência, né? Eu acho que é uma reflexão poderosa, poderosa. A gente acorda com ela. Porque quando você acorda isso, você começa a fazer uma coisa que é básica, é a sua essência. E a essência do todo é o ponto. E o ponto é. Então, quando você volta para dentro de você novamente, através da sua respiração, através da liberação das suas tensões, permitindo que seu organismo se reorganize, entre na sua própria estrutura mais básica, você celebra o que mora dentro de você como você mesmo. Aí não tem mais como negar. Ah, Siddhartha, mas isso é muito difícil, isso não é verdade. Tá, mas quando o seu celular está com algum problema, o seu computador está com algum problema, né? Ou até mesmo a sua internet, você desliga por 3 minutos e depois liga novamente, né? É, Eu não acredito nessas coisas de energia entre as pessoas, tá? Mas você fica puta da vida quando o seu celular perde a conexão. Então, exatamente. a resposta é essa, tá na cara. É você que está mais preocupada com o seu pontinho, o seu umbiguinho,
né? Esse umbiguinho tão bonitinho que você só fica olhando para o seu umbiguinho, né? Olha para o todo, né? Se você perder a capacidade, em qualquer luta básica é assim, se você perder a capacidade de olhar para o todo, visualizando apenas um ponto, você já perdeu. Se você está ali numa luta, num karatê, num judô, e você não vê o todo, você vai levar o golpe. E você está levando golpes o dia todo, de manhã, à tarde, à noite, né? Quando você sabe que você de noite tem que parar com o seu celular 1 hora antes, desligar a televisão, entrar na sua caverna, que é o seu quarto, deixar ela gostosinha para você poder ter uma boa noite de sono, e você não faz, depois você chega lá, você vai ter que tomar Zolpidem. Vai, porque você se desestruturou. Aí você vira e fala assim: nossa, ganhei da empresa uma ida para Ilhéus, e lá é num lugar que não tinha nem conexão. E daí, nossa, como eu dormi bem. Ah, Nossa, dormiu Ilhéus é bem. cósmico, né? Não, quando eu estou em Paris, eu nunca. Quando eu estou em Paris, eu durmo muito bem. Não é porque você está em Paris, é porque ali você está feliz, é porque ali você está se sentindo prestigiada, você está sentindo que você chegou num ponto grande da sua vida. Tudo bem, não tem o problema, porque não existe o grande e o pequeno. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Porque quando você perde uma pessoa, você daria a sua vida para ter 3 minutos de novo com aquela pessoa. 3 minutos era o valor daquela ficha telefônica que você conversava com o amor da sua vida, né? Na década de 80, né? Sim, Talvez muitos que estão nos ouvindo não vão entender isso, exato. mas esse é o valor. O que eu daria hoje para o que eu daria hoje para ser feliz? Não precisa dar nada, apenas seja feliz. A partir deste momento, agora, retorne para você. Acerta a tua casa. Passado, deixa no passado, ele não existe mais. O futuro é uma obra do que você está fazendo no agora. E entrega realmente a essa beleza natural que foi criado há milhares e milhares de anos. Se o passado bater a sua porta, você fala, oh, desculpa, aqui você não faz mais. Se você quiser sentar, a gente bate um papo, mas não faz mais parte. O futuro, se ansiar por um futuro, não conseguir dormir, porque o que será do amanhã, já diz o samba, responda a quem puder, quem sabe é Deus, né? Seja o Deus que você, né, que você queira. Então, brinque um pouco mais com você mesmo, não seja tão carrancudo com você mesmo, não se cobre tanto, porque quando você vai numa consulta neurocirúrgica e eu vou te dizer, olha, você tem um tumor cerebral e eu vou ter que te operar. Doutor, mas o que será de mim? Puxa. Quanto tempo eu tenho? Né? Então, você tem o tempo agora. Agora é o momento de você fazer isso. Agora é o momento de você se alimentar bem, pensar boas coisas, né? Deixar o seu passado de lado. Quando eu falo deixar o passado de lado, não é esquecer a sua história, não é honrar o chão de terra pisada, né? Não, não. É entender as suas lembranças, que as terapias nos ajudam. Eu não sou contra a terapia, muito pelo contrário. Você tem que fazer terapia, você tem que ressignificar. Agora, não perca tanto tempo, né, com minúcias que não vão te fazer a chegar a lugar algum. Porque os detalhes, você só Uhum. sabe os detalhes do bolo, fazer um bom bolo com detalhes, quando você sabe fazer o bolo. Faz o seu bolo, faz bem feito, que seja um bolo gostoso, né? Exatamente. Então hoje eu fico feliz porque eu acho que uma pessoa que caminha no seu propósito, por mais dificuldades que venham, ele e eu me lembro daquele moço que um dia leu um livro, decidiu fazer neurologia e
não a medicina, depois a neurologia, a neurociência, a neurocirurgia, o tratamento de dor, né? A neuropsicobiologia e tantas outras coisas que muitas vezes quando a pessoa me pergunta qual que é o seu currículo, eu falo, olha, se fosse colocar tudo, porque eu sou muito curioso, eu sempre fui muito curioso, né? Então, quando eu me lembro de que eu li aquele livro, Médico de Homens e de Almas, no qual aquele homem, né, ele chegava e ele pegava ele pegava uma quantidade de vinagre, ia para o fundo da galera, né, para o fundo daquele, daquele navio de escravos que eles iam quase morrer e consegue ajudar com um pouco de água e vinagre. Eu acho que esse propósito faz sentido e me leva a querer cada vez mais levar a expressão da medicina, que é o consolo, saber que você não é o todo, mas a cada vez que você consegue aliviar uma dor, você consegue também aliviar a sua dor, né? Porque os nossos pacientes, os nossos clientes, os nossos amigos que caminham com a gente, se a gente acredita que nós estamos fazendo muito, muito por eles, aí é uma coisa meio esquisita, porque eu Uhum. aprendo muito com cada paciente, que eu posso de manhã sair com uma dúvida, mas eu tenho certeza que eu não vou chegar à noite com aquela dúvida, porque a expressão, ela vai me trazer a resposta, né? Maravilhoso E esse, esse maravilhoso. acaso me protege quando eu estou distraído. Então, nós somos íntegros, né? Nós estamos integrados, né? Nós somos um, E, né? Então, eu fico muito me feliz de diz, hoje poder estar aqui. me diz uma coisa, em que momento veio a inspiração de unir a neurociência e a espiritualidade? Você tem um e-book, né, que fala do tema. É, é que eu vejo que as pessoas se confundem com a espiritualidade, né? Durante Uhum, muito tempo trabalhei junto com o grupo da Unifesp, aqui a Federal de São Paulo, né? uhum, E entender o que é espiritualidade na medicina é extremamente importante, né? Que esse acolher, esse entender como ser humano, independente da sua crença, da sua religião, o ponto focal onde todo homem se une, né? O medo da morte, a incerteza, a certeza da finitude, né? E isso precisa ter precisa ter uma base que não pode ser só as pessoas hoje em dia, elas estão evoluindo, não é porque Deus quer, uhum, né? Isso é uma coisa que, se você aceita como Deus quer, é o seu momento. Mas quando você vai se aproximando cada vez mais dessa crença deística, ou até mesmo ateística que a pessoa possa ter, tem certas coisas que não dá para negar. Não dá para negar que se você foi estruturado para poder sentir tudo que você sente e que de uma hora para outra acabou, né? Será que você é um ser tão supremo de você mesmo? Então, esse caminho de você entender que você tem um sistema límbico que trabalha com as suas emoções, um sistema ventromedial que faz com que você consiga entender terapias como o EMDR, que consegue fazer o seu lado direito, o lado esquerdo do seu cérebro acalmar as suas estruturas, tirando seus traumas, eu vi a necessidade de começar a explicar um pouco mais, sem negar a ciência e sem negar a espiritualidade. Tudo é uma coisa só. O seu cérebro direito, o seu cérebro esquerdo, a sua mão direita, a sua mão esquerda, então não podia ser tão diferente assim. E baseado, lógico, em ombros de gigantes, como grandes neurologistas, que o mundo acha que, que eles negavam a espiritualidade. Não,
O médico ele não nega a espiritualidade, é que ele está num campo de batalha no qual ele está trabalhando o corpo. Mas quando ele dá passos no tratamento da dor, e você começa a perceber que quando você tira um tumor cerebral, a coisa não acaba ali, porque existe um paciente, um ser, né? Então ele precisa dar um passo a mais. E esse passo a mais é que começa a haver um significado, né, a mais na medicina, um significado a mais no ser, um significado a mais nas relações, não só daquela família, porque é terrível você ter que dar um diagnóstico para uma família, Pois é. né? E não tem, são coisas. Então você começa a você pode parecer, o médico ele pode parecer duro, mas ele não é duro. Ele é um soldado forjado pela própria tristeza. Então, nesse caminho, eu também aprendi que esse médico precisa ser cuidado, que esse cuidador precisa ser cuidado, que essa pessoa que muitas vezes vai atrás para curar o outro, ele é o mais doente. Eu digo isso porque eu também sou Uhum. este doente, Uhum. né? Somos lobos, né? Claro. Lambendo lobos feridos, né? Então, essa é o cuidado da própria dor. Então, quando eu entendo isto, eu tenho a compaixão. Quando eu entendo isso, eu tenho valores que não têm preço, né? Então, é esse o caminho. Eu vejo que esse é o caminho para uma nova geração de médicos, né? Uhum. Que infelizmente não são os novos médicos que têm se apresentado, mas têm brotos muito bons, terapeutas muito bons, cirurgiões muito bons, que são cirurgiões e não operadores. Mas Uhum. isso é um outro papo Ah, de maravilhoso. uma outra conversa que a gente vai chegando cada dia mais. Maravilhoso, sim, maravilhoso. Tanta coisa aqui que você trouxe para realmente ampliar, ampliar, sair, dissolver essas barreiras, esses muros que nos limitam e poder abrir aí esse horizonte para se encontrar, né? Quando a gente abre esse horizonte, abre essas caixas, a gente chega num lugar muito bonito dentro de si. Então, te agradeço, querida, do fundo do coração, esse momento, o seu tempo e tanta beleza, tanta sabedoria que você traz para a minha vida e para a vida de todos que vão nos escutar. Obrigada. Eu fico muito feliz. Sempre que você precisar, eu estou à disposição. Sim, essa é a primeira de muitas. Amém. Amém. Obrigada, Vamos fazer. querido. Obrigado, eu te agradeço. E aquele livro que você me mostrou é maravilhoso, né? Isso aqui. Mas para Mahansi Yogananda, isso. E tem uma musiquinha dele que é muito interessante que diz assim: onde existe luz, não pode haver escuridão. Brilha, brilha intensamente dentro do meu coração. Ah, que Então, beleza. Paramahansa Yogananda ele é muito sábio com relação a isso. E esse livro é maravilhoso. A Yoga de Jesus é maravilhosa. Tá bom, meu amor? Herdei da mama. Obrigada, Fique querida. bem, muito obrigado. Fique bem. Obrigada. Até a próxima, se Deus Até a quiser. próxima.